Hoje eu tô trazendo pra vocês aqui mais um daqueles videozinhos que eu faço fazendo sketch, né? Eu tinha feito aqui um vídeo dessa sériezinha assim, que eu fazia um monte de sketches no vídeo, e eu não acabei não trazendo mais. E como é uma coisa que eu tô fazendo muito agora, né? Que é fazer muito esboço, eu acho que é legal trazer pra vocês. Mas, no primeiro vídeo, eu tinha feito um monte de sketch diferente, né? Em um vídeo só. Porque eu tinha feito um monte em uma live só. Então eu peguei toda a gravação de uma live e coloquei aqui. Mas nesse caso, é um sketch só. Porque eu não tenho feito muito sketch, tipo, um atrás do outro, igual eu tava fazendo antes. Uma coisa que eu tenho feito muito ultimamente é optando mais pela qualidade do sketch, né? Do esboço que eu tô fazendo. E o que eu vou aprendendo no processo enquanto eu vou fazendo, do que pela quantidade que eu consigo fazer, sabe? Então, se eu fizer um ou dois ali, mas eu absorver alguma coisa que vai me acrescentar, que vai me agregar durante o processo, já considero uma vitória, sabe? Eu acho melhor do que fazer um monte de esboço jogado assim. Bom, nesse esboço aí em questão, no dia que eu abri essa live, eu tava só querendo rabiscar alguma coisa. Eu não pensei em nada. Eu tinha visto algumas imagens no Pinterest, mas eu não tinha pensado nada muito a fundo. Acabei vendo uma imagem tipo de vamos dizer assim, um cavaleiro, não sei, ele tava com um capacete ali, que eu achei legal a posição que ele tava, como que tava a ideia da arte, e eu quis fazer alguma coisa nesse estilo. No começo do esboço, eu tentei me basear bem na foto mesmo, eu ia fazer basicamente o que eu tava vendo na foto, só que aí eu comecei tentando mudar as coisas, sabe? E aí eu acabei fazendo uma cavaleira, sei lá, com um olhar assim mais profundo e um capacete um pouquinho diferente do que tava vendo. Mas a ideia foi basicamente a mesma, em questão de pose e tudo mais. E eu queria compartilhar com vocês o que eu fui tirando de aprendizado desse esboço e o que eu tenho tirado de aprendizado nos esboços em gerais que eu tenho feito, né? Uma coisa que eu fazia muito era tentar fazer igual os artistas que eu admirava, que eu via aí os vídeos do processo deles e via eles fazendo os esboços assim, tipo, o esboço saía certinho já, tá ligado? Já saía ali daquele jeito refinadinho, tudo bonito. Eu via aquilo e falava, caramba, mano, eu quero fazer isso também. Como é que será que eu consigo fazer? Eu tentava fazer só isso. Mas uma coisa que eu não parava pra pensar, eu esquecia, né? É que eles passaram por um processo grande de fazer um esboço, sei lá, mais feio, vamos dizer, e depois refinar esse esboço. E eles passaram por muitos desenhos feios, assim, vamos dizer, entre aspas, né? Pra chegar num esboço bonito. A gente não tô dizendo que o esboço tem que ser uma coisa bonita, mas é um momento ali que você tem pra errar muito mesmo. Mas eu adoro admirar quando é um esboço bonito, assim, sabe? Mas é uma coisa pessoal minha. Então eu tinha muito essa pira de querer fazer um esboço bonito logo de cara. Mas eu comecei a parar com isso, porque, como tá no título do vídeo, né? A ideia é facilitar as coisas. Porque o ser humano ele não funciona quando a coisa é muito complicada. A gente sempre tem que pegar aquela coisa que é muito complicada e fazer ela virar uma coisa mais simples, né, mais simplificada para o nosso cérebro entender, porque senão a gente vai ficar muito perdido no que é aquele problema maior e não entende o que está acontecendo, né. Então uma coisa que eu tenho feito atualmente é fazer com mais calma as coisas. Tô desenhando mais devagar, antes eu desenhava meio na correria, assim, não sei porquê, eu não sei se era ansiedade, o que poderia ser, mas eu vou dizer assim, que me forçando a desenhar mais devagar, a realmente olhar o que eu tô fazendo e tentar entender o que tá acontecendo? Por que eu tô fazendo tal traço? Isso aqui vai me ajudar em tal coisa durante o processo? Sabe? Eu tô tentando pensar. Porque uma coisa que a gente faz, às vezes, é quando a gente tem um costume... Eu tenho muito costume de desenhar retrato, né? Desenhar rosto das pessoas e tal. Porque é o que eu mais faço, é meio que minha zona de conforto um pouco. Então eu faço muito isso. Então quando eu tô fazendo isso, eu acabo fazendo um pouco no automático, sabe? E por conta disso, eu acabo não pensando muito o que eu tô fazendo. Tanto no retrato, né? Que é uma coisa que eu tô acostumado. Tanto nas outras coisas que eu quero fazer. Tipo, eu quero aprender a desenhar corpo, quero aprender a desenhar cenário, alguma coisa com perspectiva, eu acabo trazendo essa ideia de desenhar no automático e acabo esquecendo de prestar atenção nas coisas, sabe? Então, como eu falei, né, o ser humano, ele funciona com umas coisas mais simplificadas. Um negócio que é legal você fazer é desmembrar os problemas, né? E sempre ser gentil com o seu eu no futuro. O que isso quer dizer? Na hora que você tá fazendo um desenho, sempre tenta pensar como se você quisesse facilitar o seu próximo passo. Não sei se deu pra entender. Mas, por exemplo, nesse esboço que vocês estão vendo aí de fundo, quando eu comecei o esboço, eu fiz ele com um pincel bem maior, tentando só capturar a ideia da pose e a silhueta do personagem ali, né? Mas eu deixei ele um pouco ali a ideia já meio que pronta pra quando eu começasse a refinar, porque aí facilitaria. Eu deixei meio que o molde pronto pra o meu eu do futuro começar a refinar e não ter tanta dificuldade de achar ali onde coloca o olho, onde coloca o nariz, como vai ser a expressão e tal, apesar de eu ter tido um pouquinho de dificuldade, mas a gente releva isso aí. Mas é isso que eu queria dizer, tipo, você pegar e deixar mais fácil pra você depois, sabe? Então, simplifica as coisas. É pra isso que serve também os fundamentos, né? Quando a gente olha assim a primeira vez alguma coisa,
vamos dizer assim, um desenho que a gente gostou muito. Quando você olha de primeira, parece uma coisa muito complicada. Pode ser muito complicado, mas geralmente é muito complicado porque a gente não entende, né? Então, a ideia é a gente poder simplificar as coisas para que a gente comece a entender e assim poder chegar naquele complicado que a gente viu na primeira vez, sabe? Então, se a gente começar a olhar as coisas com mais calma e realmente prestar atenção no que a gente tá fazendo, a nossa visão acaba mudando. E é por isso que existe os fundamentos, né, de desenho. Porque os fundamentos, ele basicamente simplifica tudo que a gente quer. Tipo, a gente quer desenhar um corpo, por exemplo. A gente começa ali simplificando por caixas, né? A gente vai estudando perspectiva junto ali e tal, mas a gente começa desenhando ali por caixas, porque são formas mais primitivas, não sei, mas são formas que a gente entende melhor do que se a gente pegar e já desenhar direto um torso, ou uma perna, um braço, uma cabeça, né? Direto, assim. Então a gente simplifica, por exemplo, a cabeça, a gente simplifica ali com uma esfera, né? Depois a gente faz ali um retângulo para poder fazer o tamanho do rosto. Né? Existem várias formas de fazer e tal, mas de uma das formas a gente pode fazer desse jeito. O corpo, por exemplo, a gente simplifica num retângulo, ali pro torso, pro quadril, a gente coloca ali um retângulo, um quadradinho e tal. A gente vai simplificando com formas geométricas, porque, né, o ser humano, ele, como eu falei, ele entende as coisas mais simples para depois chegar no mais avançado, né? Então, a ideia desse vídeo aqui, além de, né, compartilhar com vocês meu processo que eu tô tendo de aprendizado, é também dar, tipo, uma ideia pra vocês, né? Sei lá, vamos dizer, um conselho. Faz as coisas com mais calma. Eu já falei isso aqui em vários vídeos, provavelmente, porque é uma coisa que eu sempre falei e eu vejo que muita gente desenha, assim como eu fazia um pouco mais antes, muito ansioso, sabe? Pra querer ver o resultado final logo. Mas, principalmente, se não for um trabalho, se for uma coisa pra você, ou mesmo que você desenhe por hobby, assim, que é melhor ainda, você tem muito tempo para poder fazer aquela peça, sabe? Então você não precisa fazer com pressa. Aproveita o processo, sabe? É uma coisa que é muito difícil de aprender, a aproveitar o processo. Porque, principalmente hoje em dia, as pessoas, a gente, né, sempre quer as coisas muito de imediato, né? É muito difícil de conseguir aprender a gostar daquela recompensa que vai vir a longo prazo. A gente sempre quer aquela recompensa a curto prazo, né? Eu já falei isso aqui, provavelmente, mas eu quero falar de novo. Que é basicamente igual a academia. Que é na academia você tem que aprender a aproveitar os treinos, né? Todos os dias. Aproveitar o processo pro resultado a longo prazo. Porque demora pra caramba o resultado. Mas a gente tem que fazer pensando que o que a gente tá fazendo hoje vai refletir naquilo que a gente busca no amanhã, sabe? Então o desenho é basicamente a mesma coisa. Que é você aproveitar ali, né, o aprendizado, aproveitar ali o processo, sei lá, do esboço, que nesse caso desse vídeo, né, mesmo que o processo seja feio, que é a parte inicial ali, que fica todo esquisito, com os traços mais grossos, os negócios que não é tão definido assim, aproveita, porque você pode facilitar e deixar o resultado no depois, né, mais bonito. Então é basicamente a mesma coisa, assim. E essa era a ideia que eu queria trazer pra vocês aqui no vídeo. Agora, falando um pouquinho mais, né? Agora, deixando essa conversa, assim, meio papo cabeça, assim, de lado, vamos falar um pouquinho sobre o desenho ali do fundo. Que, como eu falei, a minha ideia era basicamente fazer a imagem que eu tava vendo, né? Que provavelmente ela piscou aí alguma hora durante a timelapse dessa gravação aí, que era de um cavaleiro, assim, olhando meio pra baixo, numa luz do sol. Eu não queria copiar a luz, a minha ideia era só fazer o esboço mesmo, mas eu acabei depois pintando bem rapidão, com uma certa luz parecida, mas a ideia era só esboço mesmo. O capacete, eu ia tentar fazer o capacete literalmente igual no começo, mas aí depois eu comecei a inventar uns bagulho de pôr uns espinhos ali, porque eu acho muito foda essa estética, assim, de uns espinhão grande. Não sei se faria muito sentido na parte histórica, assim, mas na parte estética fica bem legal. E aí eu quis fazer um olhar bem, tipo, olhando pra pessoa que tá olhando a arte, sabe? Bem penetrante ali. Eu até pensei em fazer uma imagem mais cropada, né? Um pouquinho mais fechada, mas eu queria mostrar mais o capacete, porque o capacete é uma parte que eu gostei bastante ali de como ficou. Agora que eu tô gravando, depois de um tempo já, eu consigo ver alguns errinhos ali que eu fiz meio na correria e não prestei atenção. Mas isso é legal, além de eu ter feito assim, com calma, né, eu consigo ver que mesmo assim eu vejo erros, eu consigo ver que eu acabo errando, porque teve algum momento ali que eu não prestei atenção, sabe? Então, é legal você parar ali depois de um tempo e analisar um esboço, um estudo, ou até mesmo uma arte finalizada que você fez, e ver os erros, porque se você tá vendo algum erro que você não tava vendo naquela hora, ou naquela época, né, é porque você tá com a sua percepção num grau a mais, sabe? Uma coisa que acontece bastante também, que é uma coisa que eu tô passando por isso, que às vezes eu tô desenhando ali e eu tô vendo que tá errado. Eu sei o que tá errado, eu sei
por que tá errado, mas eu ainda não consigo fazer aquilo ficar certo. Que é basicamente quando a sua percepção tá à frente da sua técnica, né? A sua técnica de desenho não tá no mesmo nível ali do que você consegue enxergar de erro, da sua percepção, basicamente. Então é uma coisa que tem que ser estudada, que é você tá ali com uma percepção boa, beleza? Mas você tem que estudar a sua técnica pra tentar ali pelo menos dar uma igualadinha, sabe? Porque é muito frustrante, e eu sei muito bem disso, quando você tá ali vendo o erro, você sabe que tá errado, mas você não consegue resolver por nada. Como eu falei, tem que aproveitar o processo, a gente tem que errar pra poder aprender, né? Mas é basicamente isso, gente, eu queria trazer pra vocês. Um assunto aí que eu acabei pensando durante o processo desse desenho, depois que eu fiquei olhando a arte, eu pensei em algum assunto legal pra falar num vídeo, porque eu gostei do desenho, eu queria trazer pra vocês aqui no canal. E aí eu pensei em algum assunto e tal, e eu achei que seria legal essa parte aí de você prestar mais atenção no que você tá fazendo. Provavelmente eu vou falar disso muitas vezes no canal ainda, porque é uma coisa que eu sempre tenho que ficar revendo na minha cabeça, né? Porque é uma coisa que eu acabo deixando passando assim. Então provavelmente eu acabo falando mais vezes aqui sobre isso no canal, porque é uma coisa que eu gosto de falar, tanto pra eu mesmo ouvir, quanto pra alguém que esteja precisando aí, que está vendo esse vídeo agora, possa ajudar de alguma forma, né? Então eu gosto sempre de estar falando isso de novo, sobre esses assuntos e tal, que eu acho que é bem importante. Como eu não sou muito bom na parte explicativa de técnica, né, de como você pode fazer tal coisa e tudo mais, lógico, às vezes eu vou trazer alguma coisa disso aqui no canal, então eu tento fazer na parte mais, eu vou falar assim, do psicológico, né, eu gosto mais de falar disso, apesar de não entender muito, eu não sou psicólogo nem nada, mas eu gosto de falar sobre esse assunto. Eu espero que ajude alguém enquanto eu falo sobre isso, né, porque eu não entendo muito de explicar como desenhar cabeça, como desenhar corpo, perspectiva e coisas do tipo, porque eu não sou muito bom explicando as coisas. Mas espero que esses papinhos assim que eu trago aqui no canal ajude vocês de alguma forma. E eu quero, sempre que vocês tiverem condições de fazer isso, escreva no chat, pode ser um textão que eu sempre acabo lendo assim, sobre esse assunto do vídeo, sabe? O que você pensa no seu processo, se esse vídeo te ajuda de alguma forma, ou qualquer outro assunto relacionado assim, né, que seja nessa parte de desenho, mas que tenha mais essa parte psicológica, de pensar mais e tal. Comente aí, porque eu gosto de ler e acabo também às vezes me inspirando pra falar sobre algum assunto no vídeo. Mas é isso, gente, deixa o gostei aí embaixo se vocês tiverem gostado do vídeo, comente o que vocês acharam e também sobre o assunto do vídeo, pode escrever aí que eu vou acabar lendo. Me siga nas redes sociais, é tudo BuzzShip, a Twitch também, que é onde eu desenhei aí esse esboço, né, vira e mexe aí eu faço uma livezinha lá, é twitch.tv/BuzzShip também. Tem um link aí também na descrição da Doméstica, que é um site aí com vários cursos, e vocês comprando aí através desse link, vocês podem me ajudar. Eu ganho uma comissãozinha ali em cima, então se tiver algum curso que vocês gostem, por lá, sempre me ajuda, certo? E também tem um link aí da loja, que é onde eu vendo moletons e camisetas com algumas artes minhas. Eu sempre faço artes específicas pra estampa, né? Não são artes que eu já fiz assim no digital, porque são processos diferentes, mas tem muitas artes legais lá que eu curto. Inclusive eu tenho algumas roupas minhas lá que eles me enviaram, que eu sempre uso tipo, pra ir treinar ou pra ir pra algum lugar, uns moletons que eu acho muito legal. Então se você tiver oportunidade, tiver condições e quiser adquirir, vou deixar o link aí na descrição, certo? Muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo. Tchau!